Exatamente. Aproveitando que a gente está falando sobre o debate, quero convidar você também a mandar o seu vídeo para 93117-0620. E hoje o 3 em 1 quer saber quem você acha que foi melhor no debate. A Vera, você falava sobre Geraldo Alckmin. Nós falamos aqui na sexta-feira que o Tucano pediu para tirar do ar algumas das peças em que ele atacava Jair Bolsonaro. E aí, no primeiro programa eleitoral do PSDB pós-ataque, o Alckmin aparece dizendo que é uma hora de reflexão. Ele diz, abre aspas, a violência é o pior caminho para atacar a violência e não é na bala nem na faca que vamos construir uma nação. Andreasa, passo a bola para você, do ponto de vista da campanha do PSDB, um pouco atônito, talvez, não? Silvio, é evidente que depois de um fato extraordinário, sem precedente, como o atentado, como o crime político de que o Jair Bolsonaro foi vítima, as campanhas tenham de rever a sua estratégia. Não é que não se possa mais atacar o Jair Bolsonaro doravante, atacar politicamente, mas é preciso modular, é preciso entender a natureza do momento. Quer dizer, quando alguém é vítima de um ataque como o Bolsonaro foi, é naturalmente receptáculo de empatia, de diminuição de rejeição. Existe uma solidariedade que se mobiliza e que se manifesta em pesquisa. Daí porque é previsível esperar crescimento do Jair Bolsonaro em função do ato. Se esse crescimento se perpetuará, se ele tem consistência, aí é outra discussão. Eu acho que é um grande componente de voto. Caiu a linha. Daqui a pouco, Andreasa, de volta a gente vai restabelecer a conexão em áudio e vídeo. Madureira, segue daí então. O que você achou aí da nova... Já dá pra chamar de nova estratégia do PSDB? Ainda não, né? Eu acho que não. Eu concordo que há uma certa... uma perplexidade do PSDB com a nova situação de campanha. Logo lá na semana passada, a Vera, quando ocorreu o atentado, a Vera colocou bem, olha, a partir de agora vai mudar tudo, vai zerar tudo, né? Nada, não vale mais nada, há que se repensar as estratégias de campanha. Ao que parece, né, os estrategistas do PSDB não fizeram o dever de casa, aproveitaram o feriado para ir para a praia, só pode ser, porque pelo que se fala no debate da TV Gazeta, realmente, se eles deixaram, o PSDB deixou de atacar o PT, deixou de atacar o Lula, foi uma falha terrível, né? Uma falha, assim, inexplicável. Aliás, esse é um cacuete que o PSDB tem tido das últimas eleições, não da última do Aécio, mas das anteriores, do Alckmin e do Serra, que se pautaram logo no início da campanha, principalmente na televisão, em só fazer elogios ao governo do Lula, né? Uma coisa assim espantosa, inexplicável, você querer ser oposição sem ser. Eu acho que o Geraldo Alckmin ainda não se livrou desse papel, né? Inclusive teve aquele célebre programa que ele fez com o macacão da Petrobras e com vários emblemas de todas as estatais, dizendo que não ia privatizar nada, enfim, o que me soa é oportunismo. Naquela época foi total oportunismo. Agora, o que se vê agora é imobilismo. Não se tem nada propositivo, a campanha está paralisada. E nesse momento é crucial, nós estamos a menos de um mês das eleições. Tem que haver uma atitude firme, tem que se posicionar, e na minha opinião seria se mostrar como uma alternativa de centro-direita, mas a campanha não consegue ganhar personalidade nenhuma. Exato. Hoje, passada a fase aí, parece de quarentena, pós-atentado contra Jair Bolsonaro, tanto o Geraldo Alckmin quanto o Ciro Gomes retomaram de leve algum tipo de contraposição no discurso ao candidato do PSL. Os dois foram mais ou menos na mesma linha, que o atentado tem de ser repudiado sem tergiversação, que é gravíssimo, etc., porém que as ideias do deputado não seriam as mais
convenientes para o Brasil nesse momento, que o país atravessa, que forçar uma radicalização nos extremos não é o que é a melhor saída para o Brasil da crise, etc, etc. Então, discursos bastante parecidos, mas, de novo, também neste caso, o PSDB vai meio na esteira do pedetista, porque ele ontem, já no final do debate, foi o primeiro a ter coragem de sair dessa quarentena e dizer que uma coisa são as ideias do Bolsonaro e outra coisa é o atentado, que discutir uma coisa não significa inviabilizar a outra. E eu acho que está certo, Silvia. A campanha tem 27 dias pela frente. Tem de ser retomada do ponto de vista da discussão propositiva, do que cada candidatura representa, do que cada uma delas propugna, de quem são as pessoas que estão com cada candidato. Tudo isso tem de prosseguir, sob pena de se interditar uma parcela importante do debate num momento crucial. Veja que, ao mesmo tempo em que os candidatos pararam praticamente suas campanhas, interromperam as campanhas de rua, interromperam propagandas, mudaram a estratégia, recuaram muito os seus exércitos, a campanha do Jair Bolsonaro continuou de vento em popa, nas ruas, nas redes sociais, por meio de fotos bastante questionáveis, como aquela que o senador Magno Malta postou nas redes sociais, com a barriga do deputado toda costurada e uma bolsa de colostomia do lado, em algo que é atentatório à própria dignidade do Jair Bolsonaro. Não se faz isso com uma pessoa que está convalescendo numa UTI e cujo estado ainda é grave, como esse boletim que você mesmo leu. Portanto, por parte de seus próprios aliados, existe uma tentativa e alguns tipos de narrativa tentando explorar o episódio da facada que não são aqueles mais condizentes com esse momento do país. Então, eu acho que a campanha, passado o momento inicial de comoção, deve retomar para o seu leito. Deve retornar para o leito, retomar a discussão política. E a gente retoma também a conexão com o Carlos Andreasa na ponta da linha. Andreasa, devolvo a palavra aí para você. Então, Silvio, eu dizia que é compreensível a primeira reação conservadora de parte dos adversários, né? É natural que haja uma trégua, né? Uma espécie de estudo de campo, uma projeção de futuro, uma análise das perspectivas. Porque, afinal de contas, um evento como esse é um marco sem precedentes, gera um novo cenário. Estude-se esse cenário e reformule rapidamente a ação. Muita gente esperava que essa trégua fosse durar mais tempo. Ocorre que o próprio bolsonarismo e pessoas ligadas, né, o core da campanha bolsonarista, deu o tom da campanha, aliás, como disse a Vera, tocou a campanha adiante, em certo sentido explorando a convalescência do Jair Bolsonaro, as fotos dele no hospital, não só da barriga, aquela em que ele todo entubado arma o seu símbolo lá com uma espécie de metralhadora. Tudo isso, e eu não vou entrar no mérito dessa exploração, tá? O Lula, por exemplo, muito pior, isso sim, inaceitável, explora a sua condição de presidiário para se fazer de vítima e fazer política eleitoral. Então, não vou entrar no mérito moral, ético das escolhas do bolsonarismo, mas o fato é que essa estratégia, o modo como se comportaram imediatamente depois do acidente, fazendo política eleitoral, botando o bloco na rua, autoriza os adversários a botar um ponto final na trégua. Isso ainda que de maneira perplexa, sem saber muito bem como tocar, com muitos cuidados para não aumentar a rejeição contra si, que justifica os atos tanto do Ciro quanto do Alckmin nessa segunda-feira, tentando, aliás, desde ontem, tentando encontrar um caminho, uma narrativa. No caso do Geraldo Alckmin, que é um personagem difícil, um produto difícil de ser vendido, as chances dele de confronto com o Bolsonaro, e eu não estou dizendo que dará certo, nem que seja eficiente, mas me parecem reduzidas a uma oposição, experiência, no caso dele, Geraldo, contra a inexperiência, despreparo do Jair Bolsonaro. Como atacar mais violentamente o Bolsonaro agora parece fora de propósito, em função da sua situação médica, talvez focar nisso aí e se apresentar como uma alternativa equilibrada diante da polarização que acontece no Brasil, talvez seja tudo aquilo que o Geraldo Alckmin tem. Então não quer dizer que não dê para atacar politicamente o Bolsonaro. Dá para atacar. Em certo sentido, aquele vídeo da Maria do Rosário, que tanto incomodou o bolsonarismo, diante da perspectiva de que a rejeição do Bolsonaro, especificamente entre as mulheres, em função do atentado, diminua,
talvez o Alckmin tenha que colocar aquele bloco de novo na rua. A política eleitoral volta antes do que se imaginava. A campanha volta ao mundo real antes do que se imaginava, em função, e é legítimo, do tom dado pelos bolsonaristas. E que tom foi esse? Acho importante a gente dizer. Tanto o Onyx Lorenzoni como o Gustavo Bebiano, os filhos do Bolsonaro, o próprio Magno Malta, vários dos apoiadores do deputado Jair Bolsonaro colocaram o carro à frente dos bois das investigações, cravando que se tratava de um conluio da esquerda, de um atentado de esquerda contra o deputado Jair Bolsonaro. A gente sabe, a gente tem dito aqui no 3 em 1 desde o dia 1, que sim, se trata de um crime político, porque a facada foi desferida em um político e por razões que o agressor alegou serem políticas. Mas daí a você dizer que se trata de um conluio de esquerda com mais pessoas envolvidas, demanda mais investigação do que nós temos até aqui. É prematuro e não condiz com o que se tem nas investigações. Isso cria, de novo, o tal clima de polarização de uma maneira bastante extemporânea, a meu ver, e de forma um tanto irresponsável por parte de quem o faz. Se a gente tem dito aqui desde o início, é de bom senso, é de chamar as pessoas às suas responsabilidades, é de não minimizar o episódio, porém não tentar tirar dele conclusões antes da hora. Quem primeiro fez isso, ou talvez simultaneamente com a Dilma Rousseff e alguns outros de esquerda que o fizeram do lado oposto, foram os aliados do deputado Jair Bolsonaro. Talvez a sua própria revelia, porque nesse momento ele está cuidando mais da sua própria recuperação. Você vê o Bolsonaro nesse momento sendo usado, com a imagem sendo usada por aliados, talvez de forma que ele mesmo não concorde. Tem reportagens já mostrando que há controvérsias quanto à exibição da sua imagem assim, dessa maneira fragilizada, com uma sonda nasogástrica, que é algo muito incômodo. Eu já tive parente que usou esse tipo de coisa. Isso é muito incômodo, isso é muito invasivo. Exibir isso nas redes sociais com que propósito? Porque tem gente dizendo que é fake? Quem está dizendo que é fake não deve ser levado em conta. Ninguém da imprensa séria em nenhum momento questionou a veracidade do atentado contra o deputado Jair Bolsonaro. Nós entramos no ar às 5 horas, naquele dia, logo depois que se soube, já repudiando e sem meias palavras. A imprensa adotou esse discurso desde o início. Então, eu acho que todo mundo tem que ser chamado, sim, às suas responsabilidades. A gente o fez quando foi o PT a esticar a corda de uma narrativa que não condizia com a realidade, porque o momento do Brasil é muito sério. As pessoas, os homens públicos, têm de ter responsabilidade por aquilo que fazem. Aliás, a escalada contra a imprensa é crescente, né, Vera? Porque os próprios repórteres que acompanharam uma portaria do Hospital Albert Einstein, algo absolutamente normal na nossa profissão, que é fazer uma portaria foram hostilizados. Isso aí. Eu vou passar a bola para você, Andreasa. Só a Vera falou do deputado Onyx Lorenzoni. Ele hoje disse, em jornal Folha de São Paulo, folha.com, registrou que ele culpou países que fazem parte do Foro de São Paulo. Eu quero ler a frase dele aqui, ó. Qual é o último atentado à faca no Brasil? Não existe. No Brasil se mata a bala. Isso precisou de treinamento, de suporte, de apoio. O que foi feito em Juiz de Fora não foi ação isolada de uma pessoa desequilibrada. Entrem na internet e vejam em que países se mata a faca, Andreasa. Silvio, eu conheço o Foro de São Paulo, estudei o Foro de São Paulo, não é uma organização a ser ridicularizada como acontece no Brasil. Ela é muito importante na organização, no poder, na articulação das esquerdas na América Latina, e há de fato indícios de associação do crime organizado ao Foro de São Paulo, mas esse raciocínio do Onyx Lorenzoni é abaixo da linha do racional. Então eu não vou perder tempo com isso. Eu gostaria de falar um pouco, portanto, dando sequência à conversa anterior, sobre o que me pareceria, já que, com todo cuidado, considerando que o Jair Bolsonaro se recupera, a gente precisa falar sobre política eleitoral. Há um jogo sendo jogado aí. Quer dizer, qual seria, eu já falei sobre isso, a expectativa, pensando no crescimento do Jair Bolsonaro em termos eleitorais, para os seus próximos passos? É que ele comandasse, desde o hospital, uma mensagem de paz, de conciliação.
que pregasse uma mensagem de união nacional. Isso poderia dar a ele um novo patamar político-eleitoral, colocá-lo num outro lugar, apresentá-lo como líder que ele não é para a parcela representativa da população brasileira, daí os seus altos índices de rejeição. No entanto, a revelia dele ou não, com a participação dele ou não, com a anuência dele ou não, e isso também denota, obviamente, uma disputa de poder interna no bolsonarismo, no controle de sua campanha, os filhos especificamente, tomando frente, radicalizaram o discurso. Levaram a um extremo de mau gosto, a meu ver, mas do jogo, a exploração da dificuldade do pai, do atentado de que o pai foi vítima. Isso, em certo sentido, pode, em médio prazo, atrapalhar a mobilização solidária de que o Bolsonaro poderia se valer. Se a gente está vendo aí nas pesquisas, se há uma expectativa de que ele cresça nas próximas pesquisas em função do impacto extraordinário do atentado, talvez a atividade do bolsonarismo, o modo como lida com isso, faça com que esse crescimento não seja tão duradouro quanto poderia. Faça com que a sua rejeição não diminua tanto quanto poderia. Do ponto de vista estratégico, o bolsonarismo está errando, já que resolveu politizar, já que não respeitou a trégua, já que foi a campo, está agindo estrategicamente, a meu ver, de maneira errada. Marcelo Madureira, para arrematar esse bloco. Olha, eu concordo com o Andreasa quando eu acho que a tática usada pelos bolsonaristas está equivocada. Até aquela foto do Bolsonaro na UTI fazendo aquele gesto dele, aquele gesto simbólico dele de arma, está errado. Eu acho que do ponto de vista de tática e estratégia, ele devia realmente assumir, digamos assim, uma coisa mais pacificadora, uma ideia de Bolsonaro, paz e amor, justamente para aproveitar esse momento aí de que o público está comovido com a situação dele, para mostrar que ele é um cara que não guarda rancores, então é maior do que isso. Mas eu acho que eles estão radicalizando. Esse fim de semana, várias manifestações, e fora essas teorias de conspiração aí. O que eu venho agora a colocar, eu fico curioso, porque a Polícia Federal já teve tempo suficiente para fazer agora o mínimo de investigação e nos informar, porque, por exemplo, quem é que pagou o bispo, né? Esse rapaz que praticou o atentado? Como é que ele conseguiu chegar lá? Como é que ele foi financiado? Qual é a trajetória dele? É o mínimo, você já teve tempo suficiente para essas indagações mínimas, básicas, e até agora nada nos foi informado, apenas levaram o criminoso lá para o Mato Grosso do Sul, para uma penitenciária lá, e mais nada foi dito, né? Nada foi informado. Quando se deve, tem coisas mínimas, básicas, que você já pode levantar na mesma hora, conversando, interrogando, né? Como é que ele chegou, como é que ele planejou, como é que ele pensou, né? E se ele, de fato, é realmente um maluco, vir esclarecer, é um ato individual de uma pessoa desequilibrada, né? Mas não, em nenhum momento deixa de ser, evidentemente, de um atentado, um crime político. Em nenhum momento.